Bom, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa terceira sessão desse ciclo, Eleições Presidenciais, Agenda, que é um projeto do ILEA, retomando Aristóteles, no sentido que nós vamos discutir a polis, né, a politeia, os negócios da cidade, que é uma reflexão fundamental desde o pensamento grego e também desde o pensamento chinês. Então, nós estamos fazendo 8 encontros, já fizemos 2 sobre política, outro sobre sociedade, e os próximos estão, tem os cartazes por aí, estão no site do ILEA, todos estão no YouTube. Eu acho que isso, então, é a contribuição que o ILEA dá à questão nacional de como nós queremos um eleitor educado, né, e que ele vote segundo as suas convicções. Então, a ideia dessas agendas é trazer as grandes questões da sociedade brasileira. Amanhã haverá sobre relações internacionais. Bom, dia 12 temos dia 13, eu queria convidá-los, aí o filho do Portinari, né, que tem 80 anos. Eu espero que ele doe um quadro do pai ao ILEA. E ele virá aqui fazer uma palestra, não sobre a agenda, mas sobre a pintura do seu pai, etc. Mas, no momento em que a negligência de vários faz com que se queimem 10 museus no Brasil nos últimos 10 anos, né, é muito preocupante. Então, talvez trazer o Portinari seja dar um pouco de alento a tantas cinzas. Depois continuará... Até a última vai ser no dia 17, com o professor da USP, André Singer, que vai falar sobre perspectivas do Brasil no pós-futuro. Então, muito obrigado pela presença de você. Eu estava no México, cheguei hoje às 4 da tarde, e o que me chocou favoravelmente em relação ao Brasil é que, com todos os problemas que existem lá, que vocês devem conhecer, né, eles não têm uma produção intelectual nas universidades, né, não tiveram planos de apoio à pesquisa, como houve no Brasil, na Senasp. A professora Cristina ajudou muito nisso. Quer dizer, hoje no Brasil devemos ter mais de 150, que são 200 grupos com esse grande tema, né, violência, segurança e sociedade. E se nós contarmos isso, nós já estamos... Vocês são, acho que, a 5ª geração já de pesquisadores. E eu falava aos mexicanos, um pouco espantados, que aqui houve uma nova figura, né? Primeiro, 2 novas figuras, eu acho, desse processo. A figura do gestor em segurança pública, pode ser policial ou não, pode ser de qualquer profissão, né, mas então ele se transforma em gestor. E segundo, a figura do policial pesquisador, que poucos países do mundo, daqueles poucos que eu conheço, têm isso. Quer dizer, na Argentina tem alguns, desde as reformas do governo Câmpora, na província de Buenos Aires. Por exemplo, Marcelo Sainz, que ele foi responsável pela Polícia Doce, uma polícia comunitária na província de Buenos Aires. Depois ele criou uma polícia das aduanas na Argentina. E agora, até onde eu sei, ele está em Santa Fé, pode ser? Na província de Santa Fé, como chefe de polícia num concurso público. Ele tem 4 livros, ele tem um livro... eu sou doutorado na Unicamp, eu acho que está disponível, chama O Leviatã Azul. E talvez nos Estados Unidos, certamente, nós temos essa figura, né, essa pessoa híbrida, né, um profissional de segurança pública pesquisador, um pouco no Canadá e na China, e não mais, né? A própria França, todo mundo que andou por lá, não existe a figura do policial dentro de uma sala de aula, ou vendo fazendo pós-graduação e tudo, né? Na Inglaterra, antigamente ainda se fazia, depois com os cortes, né, conservadores, não. Então, eu acho que é muito bonito isso para a sociologia brasileira. As pessoas ficavam me olhando assim, né? Mas por que vocês fizeram? A grande pergunta é, bom, qual é o efeito disso? Acho que o efeito é um aperfeiçoamento da democracia. Então, eu voltei muito
muito orgulhoso desse país, né? Que eu acho que é o país do pós-futuro. Então nós temos que reinventá-lo. Bom, então hoje nós temos este tema, né? Com dois profissionais de segurança pública e alunos dessa universidade, que muito nos honra. Então, em primeiro lugar, o coronel Fábio Duarte Fernandes, que é graduado em Ciências Jurídicas Sociais pelo Centro Universitário Rio dos Reis, fez mestrado em Sociologia na URGS, tive a honra de orientá-lo, ele não tem culpa disso, coitado. Fez o curso de especialização em Segurança Pública aqui pela URGS, fez a especialização em Direito do Estado pela Rio dos Reis, fez todos os cursos, né, de formação da Brigada Militar, é coronel, e atualmente foi comandante-geral da Brigada Militar, atualmente é juiz militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença. Em seguida, o Eduardo Pazinato, que, coitado, é também me orientando, mas acho que vai deixar de ser logo. Ele é graduado em Ciências Jurídicas Sociais pela PUC, com mestrado em Direito pela Universidade de Santa Catarina, está terminando, espero, o doutorado em Políticas Públicas na URGS, e professora há muitos anos dos cursos de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria, coordena o Núcleo de Segurança Cidadã daquela universidade, foi diretor do projeto de estratégia do Instituto Fidedigna e atualmente trabalha no Unidoc. Como é que é o nome da sigla? Escritório Regional do Escritório de Drogas e Criminalidade da Universidade das Nações Unidas, que é uma grande honra para nós, e muito obrigado por estar aqui. Então nós faremos, começando com o Fábio, depois eu concluo. Só fala longe do microfone que ele é... Cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês aqui e também agradecer, estou muito honrado de poder participar dessa mesa com o Eduardo Pazinato, que é um quadro que a gente conhece há muito tempo, muito jovem, e um estudioso, né, profundo das questões de segurança pública. E também, obviamente, com o professor José Vicente Tavares dos Santos, que eu sempre qualifico o professor José Vicente como um gerador de oportunidades. É assim que eu vejo, né? O professor José Vicente, de fato, para mim, pelo menos, e muitos de nós acho que vão concordar com isso, é um sujeito que gera muita oportunidade para todos nós sempre, desde sempre, né? Com seus desafios, suas propostas. E acho que esse trabalho que o ILEA está realizando é mais uma demonstração efetiva daquilo que o professor José Vicente vem mostrando, não só para a sociedade acadêmica, né, mas também para os seus alunos e toda a sociedade de uma maneira geral. Dito isso, eu quero também dizer que a minha ideia aqui é uma ideia muito fraterna, da gente fazer um debate muito franco, muito aberto, muito solidário, e porque acho que estamos entre amigos. Então não há aqui nenhuma pretensão, né, de sair daqui, aliás, como só acontecer, a segurança pública ela não tem uma solução que, infelizmente, a gente possa apresentar, né? Eu vou trabalhar 3 itens, né, dividir aqui os meus 20 minutos, vou tentar fazer ficar no tema. Programas de governo das 13 candidatas à presidência da República, os atores do sistema de justiça e segurança pública e o custo do sistema, seja em nível de justiça, seja por meio da segurança pública. Então, tem que ligar. Opa. Tem um problema com até o Bill Gates se deu mal com a tecnologia, né?
Então, os programas de governo. Não sei se dá para ver, mas eu dividi, digamos assim, estudei, li todos os programas apresentados, né, junto ao Tribunal Eleitoral e fiz uma síntese, né, ou seja, normalmente, em linhas gerais, eles convergem em algumas coisas e divergem em outras, né, mas em linhas gerais eles apresentam essas questões, né, bem específica. Por exemplo, integração das informações entre os órgãos de segurança, estão em todos os programas. Valorização dos profissionais da segurança. Alguns propõem a reestruturação das polícias, desmilitarização das polícias, alguns colocam o estudo da desmilitarização, para não ser tão agudo, né? Controle e combate ao tráfico de armas, drogas e pessoas, também aparece em todos os programas. A questão, especificamente, alguns programas falam da questão da regulação, da utilização, né, do uso das drogas, se vão legalizar ou não, né, não usa essa expressão, mas usa a questão regulamentação. Combate à corrupção, todos. Né, controle de fronteira também. Inteligência policial, ou seja, a estrutura, né, de inteligência, eu acho que isso quer dizer formação, educação, etc. Sistema prisional, todos eles se referem, alguns pontuando com mais prisões, né, ou seja, redução da maioridade penal, acabar com o sistema de progressão de regime, ou aumentar o número de penas alternativas, são processos, né, que os programas mais à direita ou mais à esquerda se identificam, né, menos prisões e tal. Fim da progressão de regime, já falei, violência contra a mulher. Todos eles abordam, de uma maneira geral, todos esses itens, né? Alguns com mais ênfase aqui ou ali, né? Mas todos eles, em linhas gerais, apresentam essas questões. Eu procurei fazer aqui os atores do sistema de justiça e segurança pública, né, são esses aí. Então vejam que nós temos aí 12, praticamente, atores do sistema de justiça e segurança. Temos ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, Guarda Municipal, ali eu coloquei a EPTC, porque uma emenda constitucional em 2016 incluiu os agentes de trânsito, né, na Constituição, o sistema SUSEP, né, o sistema prisional, perícias, e embaixo ali separei Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública. Então vejam que a coisa é bem simples, são só 12 segmentos, todos eles constitucionalizados, né, e que nos dão uma ideia de como é o sistema de justiça e segurança brasileiro. Claro, o professor José Vicente é muito mais viajado que todos nós, todos aqui juntos, ele certamente encontra essas coisas assim no exterior com muita tranquilidade, né? Ou seja, talvez seja o único país no mundo que tenha num sistema de justiça e segurança, esses atores todos juntos, devidamente constitucionalizados e, obviamente, com interesse comum, né? Segurança pública, tal, vida, preservação da ordem pública, preservação da vida humana, etc. Né? E aí, então, eu coloquei as reflexões sobre as propostas que os futuros presidentes da República Brasileira nos dão. Ou seja, integração das informações entre os órgãos de segurança pública. Aí vejo num item, integração das informações entre os órgãos de segurança pública, são aqueles ali. 12. Eu separei ali a justiça um pouco, mas imaginemos como isso é possível, né? Integrar todas essas informações com a Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, o sistema prisional, o Instituto Geral de Perícias, a Guarda Municipal, né?
Então, só para citar um exemplo, por exemplo, que me é mais conhecido, assim, em Porto Alegre, existe ali um centro de controle, de comando e controle, que até o ano passado, ele não espelhava as imagens que as câmeras da Prefeitura de Porto Alegre captavam no centro de comando e controle do Estado, lá na Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, é claro que essas questões, elas não vão se concretizar. Porque existe uma série de interesses de poder econômico, de poder de informação, que, obviamente, nenhum sistema desses permite interlocução entre eles. Né? Não tem como, por exemplo, a Polícia Civil fornecer informações para a Polícia Federal, a não ser aquelas que lhe interessam, ou vice-versa. Haja visto, inclusive, que tem segmentos da Polícia Civil, por exemplo, que investigam atores da Polícia Federal e vice-versa. Então, isso é bem complexo. Valorização dos servidores. Por exemplo, hoje a Polícia Militar ou a Polícia Civil mais bem paga do país é a do Distrito Federal. Né? E aí a Polícia Federal também tem o seu, digamos assim, a sua parcela de salários bem significativos. Como é que os estados vão cumprir isto, né? Como é que os estados vão participar desse processo, né? E aí, vejam, Corpo de Bombeiros, SUSEP, IGP, né? Até houve propostas, né? Alguns talvez lembrem da PEC 300, uma coisa assim, onde procurava estabelecer um padrão nacional, né? Um teto remuneratório nacional. Combate à corrupção, todos os candidatos falam em combate à corrupção nos seus programas de governo, mas me parece, assim, eu lendo intuitivamente, que ninguém fala sobre questão de corrupção na polícia, ou no judiciário, Ministério Público, essas coisas, passa ao largo. Parece que o combate à corrupção diz respeito apenas aos políticos, e não aos servidores de uma maneira geral, e todos nós aqui sabemos que não há, né, corrupção sem a participação do sistema público, né, dos gestores, dos operadores, enfim, servidores públicos, etc. Né. Controle de fronteira, né, também ali aparece. Questão de controle e combate ao tráfico de armas, drogas, né, até tem um dos programas que apresentam essa questão, por exemplo, de unificar o controle de armas, né? Porque hoje tem a Polícia Federal e o Exército controlando o armamento no Brasil, então aparece como uma unificação. E ali a inteligência policial, vejam que também fala, exclui aí, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, né? Reestruturar o sistema prisional. Esse aqui é uma maravilha, todo mundo quer, né? Acho que o Eduardo participou do projeto e também a professora Cristina com relação ao presídio Canoas, né? Que é um presídio que o Poder Judiciário hoje tenta, a duras penas, manter não faccionado, ou seja, fazer com que as facções não entrem naquele presídio, né? O sistema que mais, digamos assim, me parece razoável são pequenos presídios regionais, com pouca população carcerária. Isso sempre eu lembro aqui a questão do Pronace, né, que foi talvez um programa muito bem pensado, ou talvez o único pensado em relação a compreender o Sistema Único de Segurança Pública, à semelhança do sistema de saúde, né, o SUS, que me parece que eu sempre trago essa similitude, porque eu acho que o Sistema Único de Saúde, ou o Sistema de Saúde e o Sistema de Segurança têm muita identidade entre si, muita semelhança, né, que eu acho que se a gente partisse para isso, talvez a gente tivesse condições, por exemplo, de ter um controle social mais efetivo sobre as forças de segurança, sobre o poder judiciário, etc. Fim da progressão de regime, então alguns candidatos em seus programas apresentam, né, como alternativa o fim da progressão de regime, né, e violência contra a mulher. Né, então são questões que estão na agenda aí e nas propostas dos 13
candidatos à presidência da República. E ali estão, então, os nossos atores. Aqui eu trouxe também esses slides, não sei se dá para enxergar daí, mas são atuações e trouxe uma reflexão sobre o cotidiano das atividades da polícia, né? E também, por via de consequência, do Poder Judiciário. A primeira reflexão que eu trago é o seguinte: mais prisões e mais apreensões é igual a mais roubo. Então vejam, quanto mais efetiva e eficaz é a polícia, mais roubos nós teremos. Por quê? Porque quando, por exemplo, nós temos ali, né, a apreensão de drogas e armas, o dono daquele material ali não vai no BID, Caixa Federal, Banco Banrisul, enfim, Banco do Brasil, pedir empréstimo. Ele vai assaltar, porque é uma questão econômica, não fecha a conta. Eles precisam de arma e drogas, certo? Então, quando a polícia faz apreensões, gera mais roubo. Vai dar assalto ao banco, porque o cara precisa sobreviver. Quando um traficante é preso, gera homicídio. Por quê? Há uma disputa daquele território que ficou vago. E assim como na política, também no crime não tem espaço vago. Então, eu trago essa reflexão para a gente, que talvez a gente não se dê conta dessas coisas. Mas, o quanto é difícil. Quando nós ficamos aqui disputando, né, ali nós vimos esses atores todos, né, existe esta realidade. Será que a gente se dá conta dela? Será que a gente consegue perceber isso? Como é que nós vamos resolver isso? Né? Ou seja, eu não quero disputar, aliás, eu não quero discutir competência da Polícia Federal, da Guarda, entende? O que nós precisamos refletir é isso aqui. Quando nós prender o traficante, vai dar homicídio. Por quê? Porque o cara vai abrir um espaço. Né? E se ele abre um espaço, vem alguém e ocupa. Não é? Então, é sempre importante fazer essa reflexão, né? Porque, de fato, claro, atrelado a isso tudo tem, né, as questões de resolutibilidade. Uns dizem que é 5%, outros dizem que é 10%, 15%, enfim, né? Mas, de fato, é muito pouco, né, a resolutibilidade dos delitos que são cometidos no Brasil. Então, o custo do sistema, e aí já vou encaminhando para o final, né? O custo do sistema de segurança, eu me socorri aqui de uma matéria publicada pelo Juliano Tatti no Jornal do Comércio, cujo título é Poça de Sangue no Chão, retrato de uma nova nação violenta. O Juliano, ele apresenta, né, dados nesta matéria, que está disponível, enfim, bastante, eu diria que não é uma matéria só, uma matéria jornalística, né, mas ele coloca dados bem interessantes. Então, segundo o BID, né, em 2014, o custo do crime foi de 3,14% do PIB nacional brasileiro. O valor é 6 vezes maior que o investimento do programa Bolsa Família. 6 vezes maior o crime custou do que o Bolsa Família. O Fórum Brasileiro de Segurança aponta que em 2016 os entes federados destinaram 81 bilhões para a segurança pública. 0,4% União e os estados em médias, mais ou menos 10%. Né? O Daniel Cerqueira, que é um pesquisador do IPEA, não do ILEA, né? Há semelhança. Diz que a violência em 2017 custou 5,9% do PIB. 6% do PIB nacional custou a violência para nós, que é nós que pagamos essa conta. A violência de gênero, a Universidade Federal do Ceará, juntamente com o Instituto Maria da Penha, diz que as brasileiras agredidas faltam 18 dias ao ano ao trabalho, num custo de 975 milhões. Isso sem considerar que existe uma cifra cinza, né, que a violência doméstica muitas vezes não vem a público e não vem ao nosso conhecimento.
48% do custo da criminalidade recai sobre gastos privados com segurança. 48% do custo total da criminalidade recai sobre gastos privados com segurança. Seguro, trabalhadores, empregados do setor, né? Então, seguro de casa, automóvel, banco, etc. 36% saem dos cofres públicos, policiais, sistema judicial, administração prisional, 36%. E 16% restantes dizem respeito aos custos sociais do crime, renda não gerada em razão dos homicídios, renda não gerada pela população prisional e renda não gerada devido à perda de qualidade de vida, como estupros, agressões e roubos. O custo do sistema de justiça. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, mas os ramos da justiça no Brasil são 5. A justiça estadual, que agloba praticamente a grande maioria do judiciário. A justiça do trabalho, a justiça federal, que está muito famosa atualmente. A justiça eleitoral também, né, está online aí, com bastante ibope. A justiça militar. E eu separei ali a questão dos tribunais superiores, que embora faça parte do sistema de justiça, estão ali, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e os superiores tribunais dos respectivos ramos de justiça, né, trabalho, eleitoral, militar e etc. O custo, segundo o CNJ, né, o custo do Poder Judiciário em 2013 foi 1,3% do PIB. Nós vimos lá atrás que nós tivemos um custo do sistema de segurança, né, em quase 6%. Né. O Ministério Público, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria somam, então, 1,8%. Em 2017, portanto, os dados do ano passado, o CNJ nos mostra que o PIB, o Judiciário consumiu 1,4% do PIB nacional, o que equivale a dizer que digamos assim, o Poder Judiciário para cada brasileiro custa ao ano R$ 437. Então, cada pessoa paga anualmente R$ 437 para ter o Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário, em função do CNJ, é o único dos poderes que tem essa informação. Não sei quanto é custo legislativo, não sei quanto é custo do Poder Executivo, né? Não sei se tem esse dado também, eu imagino que não. Porque também é uma variação muito grande. O Brasil hoje tem mais de 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. A força de trabalho são 18 mil magistrados e 272 servidores. Um juiz julga por dia 7 processos. 7. Se a gente dividir isso por 8 horas de trabalho, ele tem que almoçar, digamos que ele use 1 hora para o almoço, ele vai ter um processo a cada hora. Eu não acho razoável. Não sei como. A justiça militar é uma justiça especializada, diferente, nós temos menos processo e por isso temos maior celeridade, né? Mas, de fato, essa é a carga de trabalho do magistrado. E nós proclamamos por justiça. Então, dito isso, né, eu trago aqui uma última figura, digamos assim, que eu procurei reunir, né, algumas imagens para a nossa reflexão. A primeira delas, estamos o presidente da República, Dr. Michel Temer, assinando a ocupação, vou chamar assim, do Rio de Janeiro, juntamente com o Pezão, né, o governador do estado do Rio, e o presidente da Câmara. Ao lado está lá um general que cumprimenta, então, o presidente da República sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Mais à direita nós vemos ali a ministra Carmen Lúcia, numa agenda sábado à tarde com o presidente da República no Palácio Jaburu, né? Não foi no Alvarado. Não, acho que foi... Bom, mas é uma agenda particular meio estranha. Ali mais embaixo, não sei se dá para ver, uma visita da ministra presidente do Supremo no Presídio Central, juntamente com o Sidney Bruzuska, que é o
o juiz responsável pelo presídio central das execuções. Ali é uma figura, uma imagem já conhecida de todos nós, a parede ali do presídio central. Mais à direita nós vemos 2 quadros, né, com a intervenção militar do Rio de Janeiro, que segundo os relatos, né, e os dados apontados e pesquisados pelo relatório, aumentou o número de mortos depois da intervenção militar no Rio de Janeiro. Mais à esquerda, nós vemos ali o secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul recebendo armamentos, né? Porque há a criação aqui no Rio Grande do Sul do Instituto Floresta, Instituto Cultural Floresta, o qual já doou aí mais de 14 milhões de reais em armamento e viatura, né, para o governo do Estado, em especial para as polícias civil e militar no Estado. E ali, então, a Força Nacional, juntamente com a Brigada Militar, que é um episódio inédito, né, nós tivemos, então, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a vinda da Força Nacional para a atuação, né. Acho que nem na Copa do Mundo, eu me lembro que eu fui comandando a Copa do Mundo, não foi necessário, né. A vinda, qual deles? Assim nós tivemos aqui, o Zé estava provocando, né? Nós tivemos aqui um episódio que correu o mundo, a imagem da banda da brigada, juntamente com os torcedores da Holanda, que tocaram a Aquarela do Brasil, e que foi bem interessante, porque o mestre da banda, um tenente da brigada, eu estava no local, foi ali no viaduto Leopoldina, Dona Leopoldina, ali perto do Beira-Rio, e ele me olhava apavorado, porque o troço estava meio festivo, assim, e ele, militar, né, e agora, o que eu vou fazer? O comandante está ali, vou ser preso, não vou? Eu disse, não, toca, fica à vontade. E aí botaram, os holandeses tinham um boné daqueles, tipo, cozinheiro, bem grande, e pegaram a cobertura do tenente, foi uma esculhambação, entre aspas, aqui, bem interessante, e para mostrar o espírito que nós tínhamos naquele episódio, naquela situação, acho que todos aqui lembram, né, a questão da Cidade Baixa, enfim, toda, digamos assim, a energia que nós tínhamos. Por quê? Porque nós entendíamos, né, e aí eu fecho aqui a minha intervenção inicial, nós entendíamos que a Copa do Mundo era um elemento irradiador do nosso espírito brasileiro, né? Do gaúcho, da recepção do povo gaúcho, e também gerador de economia, porque é um pouco isso que, na época, o governador me cobrava muito, olha, nós temos que ter segurança para garantir sucesso econômico, né? As pessoas têm que sair à rua, elas têm que passear, elas têm que consumir, né? Elas têm que gerar imposto, e para isso elas precisam ter segurança, né? Então, havia uma preocupação do governo na época de mostrar para a sociedade o quanto era importante ter uma comunidade segura, né? Então, claro, não vou entrar aqui na questão que nós acabamos desenvolvendo aqui, né, os territórios de paz, enfim, uma política toda voltada para propiciar segurança e reduzir, de fato, os índices de violência e criminalidade. Está aqui o Robério, né, que foi o responsável pelos territórios de paz, entre outros, né, o Ego, enfim, que eu estou vendo aqui. E, enfim, passado isso, eu trago, como eu disse aqui inicialmente, algumas reflexões, algumas imagens, para a gente ponderar muito fraternalmente aqui, né, entre amigos, o que é esse tema tão escabroso, né, tão complexo da segurança pública, que muitas vezes a gente avança em questões mais humanistas e, por outro lado, regride nas questões da violência. Então, vocês, como pesquisadores, estudiosos do tema, certamente vão, talvez, a minha ideia aqui, obviamente, é fazer com que a gente tenha alguma reflexão sobre essa complexidade que é esse espinhoso tema. E aqui, então, eu agradeço, aí o meu e-mail, né? E é isso, por enquanto. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Então, passamos a palavra agora a Eduardo Pazinato.
Nossa. Bom, boa noite então a todas e todos. Quero também agradecer a oportunidade, professor Zé Vicente, e ao meu colega aqui também de debate, Coronel Fábio, juiz militar, nosso parceiro de longa data. Eu tenho relutado um pouco de falar sobre o tema da segurança e eleições, sobretudo para iguais, né, para todas e todos nós que falamos, por certo, do mesmo, com diferentes locais de fala, mas com uma visão bastante compartilhada, apesar das suas diferenças aqui e acolá, porque a gente acaba incorrendo em algumas obviedades, né? Então, eu vou fazer um exercício de falar um pouco sobre aquilo que deveria ser óbvio, e que talvez seja óbvio para esse auditório, e não tão óbvio, né, por senso comum ilustrado ou senso comum das ruas, mas que expressa um pouco desse estado de coisas em que nós estamos inseridos, né, sobretudo quando o tema é o tema da segurança. A exposição do Coronel Fábio me permite estabelecer, então, um diálogo fraterno, no sentido de manifestar que esse caldo, né, de cultura que nós vivenciamos hoje não será equacionado por estas propostas que, ao que parece, reproduzem um problema estrutural do dito sistema de segurança e justiça, que é a sua condição de não sistema, né, que é a sua condição antissistêmica. Né, de modo que nós padecemos, né, historicamente no Brasil, e as propostas dos e da presidenciáveis apontam justamente uma fragmentação de significantes, de nomes para as coisas que têm muitos significados diferentes, mas cuja lógica parece ser conquistar a adesão do interlocutor, do público, né, e não efetivamente uma proposta viável, baseada em evidências, técnica e cientificamente orientadas. Então, me parece importante, reiterando algumas obviedades, de quando falamos de uma agenda de segurança pública do país, que nós conseguiremos que essa agenda de segurança pública não irá existir sem a sua outra metade, que é a dimensão da justiça criminal. Então, é necessário pensar a segurança pública numa interface muito direta com a justiça criminal. É necessário ter em conta que talvez, entre as várias políticas públicas ou as várias políticas sociais, se assim quisermos, a área da segurança e da justiça é talvez a mais permeada por múltiplas relações de poder. E essas relações de poder alcançam um grau de maior complexidade justamente porque são dimensões que lidam com a vida e com a morte. Ao mesmo tempo, é preciso compreender que esse sistema, entre aspas, de segurança e justiça, na verdade, operacionaliza a lógica de funcionamento do sistema penal. E o sistema penal, assim, contribuem as criminologias críticas e também vários estudos empíricos do âmbito das políticas públicas, da sociologia, da ciência política, da antropologia, é um sistema estruturalmente seletivo, ou seja, que trabalha vocacionado para a criminalização e o controle, né, de determinadas condutas, de determinados sujeitos. Né. Essas questões, que parecem óbvias eventualmente para nós, não são, pelo que se verifica para os candidatos, e tampouco para aqueles e aquelas não, digamos, letrados, ou que refletem mais diretamente sobre o tema. Porque há uma dimensão subjacente a isso, que é a cultura da punição. Né? E nós estamos vivenciando um momento político em que esta cultura da punição está acirrada na 1ª potência. Talvez pela dimensão do medo, da insegurança, muito provavelmente pela espetacularização da dor e da violência, e mais especificamente do fenômeno social e político da corrupção, que evidentemente nós sabemos não é novo, né? Tampouco da República Nova, né? Nos acompanha historicamente,
mas que ganhou uma proporção que acaba reificando e valorizando essa distinção absurda de nós contra eles, do cidadão de bem, do cidadão de mal, que antagoniza a polícia de comunidade, que antagoniza segurança dos direitos ou dos direitos humanos. Né? E nesse contexto, né, falar, né, da agenda para a segurança é falar daqueles fatores que acionam o funcionamento do sistema penal, né, e que se relacionam muito diretamente com crime e armas. Ou melhor, armas e drogas, né, que são criminalizadas nessa lógica binária tipo pena. Ou seja, não dá para falar de uma agenda de segurança pública sem colocarmos em xeque a atual política sobre drogas. Né? Uma política que, pelas imperfeições normativas, faz com que nós não consigamos distinguir, ou especialmente deixemos a discricionariedade da autoridade policial definir aquele que é usuário daquele que é traficante. Né? Ou seja, nossa legislação, diferentemente de outras legislações, por exemplo, europeias, não define de modo objetivo, com indicador objetivo, o que é a posse para consumo, mesmo que problemático, né, de álcool e outras drogas, daquilo que é o tráfico. Isso faz com que nós tenhamos todo o sistema penal e, por consequência, os órgãos de segurança pública e justiça criminal trabalhando em prol da criminalização de determinados sujeitos e de determinadas condutas naqueles territórios, né, outrora buscados como territórios de paz e hoje na lógica fratricida da guerra às drogas. Então é preciso colocar como um elemento central desta política de segurança, ou desta agenda de segurança que se quer nacional, uma reflexão sobre o atual modelo de regulação de drogas. Assim como a questão da arma de fogo. Né? Ou seja, nós precisamos refletir sobre aqueles fatores que potencializam a prática e a incidência dessas violências. Né? Evidentemente que numa reflexão mais estruturalista eu poderia chegar lá às desigualdades socioeconômicas. Né? E evidentemente que isso é um fator. Claro que as faltas de oportunidade de inclusão social e produtiva, sobretudo das juventudes, né, a ausência de trabalho, geração e renda, é um fator que pode potencializar o cometimento de violência e crime. Tá? Mas a ligação não é tão direta, né, como pensávamos. Né? Haja vista que nós tivemos aí no período Lula o ingresso de um contingente enorme de pessoas, né, numa condição de consumo, e isso não necessariamente impactou a prática de violência e crime, demarcando essa especificidade que o professor Zé Vicente aponta bem ao sugerir, inclusive, esse debate temático de Leia nas eleições. Né? Então, em resumo, me parece que essa agenda dos presidenciáveis, da presidenciável, ela está envolta em todos os vícios estruturais desse não sistema de segurança e justiça, especialmente a fragmentação, a gestão por espasmos, a falta de uma orientação, de um guia articulado nesses planejamentos, colocando em cena os crimes violentos e a vitimização letal. A gente, tangencialmente, se tem o foco de toda essa arquitetura, de todos esses atores a que o coronel Fábio se referiu nas agendas presidenciais. Né? E, ao mesmo tempo, uma lógica, por isso gestão por espasmo, que trabalha pouco com dado e informação, né? Que trabalha pouco com evidências. Né? E isso sem falar num outro ausente, né, que é uma reflexão que o próprio Renato Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fez aqui na aula magna do curso, né, há alguns meses, sobre governança, segurança e justiça. Né? Ou seja, nós temos um modelo federativo no Brasil que não é de um Estado unitário. Embora não raro os nossos cases, os nossos benchmark, né, Cristina, remontem a Estados unitários. Né? Nós temos um Estado federado, tripartite, com 27 unidades federativas em nível estadual, mais de 5.535 municípios. Nesse momento alguém deve estar pensando em criar um município novo, né? E sem protagonismo, coordenação, articulação e liderança do ente central, da União. Né? Portanto, a questão da governança é um elemento fundamental. Né? Dentro disso, dado o apontamento dos problemas ou das ausências, né,
desse discurso público sobre uma agenda para a área da segurança, eu acho que nós podemos pensar em algumas medidas como sugestão, né, que em certa perspectiva já vem sendo feito um trabalho muito articulado pela sociedade civil, pelas instituições de ensino superior, mas me refiro especificamente sobre esta agenda construída pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Instituto Sou da Paz e pelo Instituto Igarapé, que traz um conjunto de sugestões ou um conjunto de medidas que poderiam ser incorporadas numa agenda prioritária da segurança pública. E é um pouquinho sobre elas que eu gostaria de falar para pensar, para além da crítica, medidas que eventualmente poderiam ser adotadas, e talvez não só em nível federal, mas também estadual e quiçá municipal, como elemento-chave para a gente reorientar esse debate público da segurança e da justiça nessa perspectiva, né? Bom, para isso, obviamente, vamos compreender os dados e as informações, as estatísticas, os indicadores, por mais limitados, e eu concordo com a crítica feita pelo Coronel Fábio, que, na verdade, a meu ver, é sintoma desse não sistema de segurança e justiça, na medida em que todo o sistema penal se orienta para a criminalização de certos sujeitos, determinadas condutas, e os sujeitos e condutas, os sujeitos são aqueles criminalizados, né, pelo um sistema social, político e econômico mais amplo. Então há elementos de classe, né, há elementos, né, de desigualdade socioeconômica, mas também outras assimetrias estruturais, como aquelas que levam às desigualdades de gênero, raça, etnia, geracional, orientação sexual, religiosa, etc., né, e determinadas condutas que, em geral, são aquelas afetas ao patrimônio, né, aos crimes patrimoniais. Então, todo o sistema penal, através dos seus órgãos de segurança e justiça, opera nessa medida. Aquilo que o professor Fábio apresenta, né, como sendo um dos problemas, que é justamente pensar, bom, a polícia está sendo eficiente dentro desta lógica. Ela está indo lá no território e está aprendendo. Ela está indo lá no território e está aprendendo armas, munições e drogas. Ela está indo lá e cumprindo, né, a ilusão, né, das promessas cumpridas por esse sistema penal, a ilusão moderna no funcionamento do sistema penal, que é justamente criminalizar determinados sujeitos, certas condutas, e isso se materializa com o indicador prisão, né, quantidade de droga apreendida e arma de fogo, né? Então nós precisamos reorientar o funcionamento desse sistema penal. Portanto, refundá-lo, repensá-lo, tá? E para isso é fundamental que nós tenhamos em conta o foco de atuação desse sistema penal, que não é, obviamente, coisa e não é, obviamente, território ou segmentos sociais determinados. O foco desse sistema penal deveria ser o controle, a prevenção e a redução de violências, especialmente violência letal e crimes violentos. Por que esse deveria ser o foco? Porque o Código Penal aponta como crime mais gravoso do ordenamento jurídico o homicídio. Até essa pode ser uma justificativa formal, né? Mas deveria ser o foco porque a segurança, e outro ponto a que o Fábio se referiu, é um direito garantidor de outros direitos. Eu costumo dizer que não haverá direito à segurança sem a segurança dos outros direitos. E isso estabelece não só um jogo de palavras, mas uma reflexão, quem sabe epistemológica, do que se entende, do que se compreende e como se aplica a segurança. Então, nessa medida, uma sociedade violenta como a brasileira, que mata mais de 63 mil pessoas por ano, por homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, segundo dados do anuário 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma sociedade em que mais de 60 mil mulheres são estupradas anualmente, segundo os últimos dados de 2018. E que cerca de 300 mil veículos são roubados, ou seja, de que há uma mercadoria do ilícito e do ilegal que passa pela arma, pela droga e pelo carro, né, como elemento de transporte, circulação, de mobilidade, é evidentemente que a vida humana é o foco desse sistema penal. Então é preciso que um primeiro elemento a se considerar, a meu ver, numa agenda, seja ela nacional, estadual ou municipal, no Estado federado, tripartite, como o nosso, é justamente o foco na proteção da vida
e, por consequência, o foco na redução dos homicídios e dos crimes violentos letais intencionais, que entrariam aí lesão corporal seguida de morte, latrocínio. Né? Evidentemente, este é o foco da política. Né? Na sequência, dentro da vitimização letal, mas pela sua especificidade, as violências contra as mulheres. Né? E aí é preciso pensar todo esse ciclo, né? Não somente o feminicídio, mas esses vários crimes violentos que se encerram num círculo vicioso de prática de violência e que para rompê-lo o sistema penal é necessário, mas é insuficiente. É preciso pensar um conjunto de outras políticas públicas intersetoriais, articuladas, integradas. E, evidentemente, é preciso pensar como foco os crimes violentos, que são aqueles que afetam diretamente a percepção social de segurança. Ou seja, que afetam o medo, né, o sentimento de insegurança e que são deletérios para a confiança da população nas instituições e para a própria coesão social. Então, ao meu ver, esses 3 elementos são chave numa política de segurança, seja ela nacional, estadual ou municipal. Né? Bom, aí vamos avançar um pouco mais. Se este é o foco desta política, como fazer isso? Tá? Dado que nós não temos, né, e não tivemos em nenhum dos últimos governos, desde 88, né, um debate sério sobre a política de drogas no Brasil, não tivemos, inclusive perdemos oportunidades históricas de termos, né, não está posta, e imagino que pela nova conformação do Congresso Nacional, a tendência é que nós tenhamos um Congresso, talvez, se é que isso é possível, mais conservador do que o atual, né? De modo que eu tenho muita preocupação de discutir projetos de lei, emendas à Constituição, porque aquilo que poderia ser, né, uma salvaguarda, que é aquilo que está previsto na lei e na Constituição atualmente, pode significar, num debate do Congresso Nacional, um retrocesso ainda maior constitucionalizado. Tá? Então, vou partir do pressuposto que não está colocada na agenda o debate sobre a política de drogas. Tá? Bom, e não estando colocado o debate da política de drogas na agenda, eu, obviamente, não tenho condições, se for apresentar para o ministro da Segurança Pública, para o governador, em especial esses atores, né, requerer a eles que digam aos seus policiais que, ao se depararem com um cidadão fumando né, aqui no entorno do Campos do Vale, num patrulhamento, ou a guarda num patrulhamento municipal preventivo, ou a brigada militar no policiamento ostensivo, que eles prevariquem, né? Não façam aquilo que a lei determina que tenham que fazer, que é conduzir o cidadão, né, mesmo que seja objeto de um termo circunstanciado, mas conduzir o cidadão para a lavratura do flagrante. Bom, mas o que dá para fazer, né, dentro de uma lógica de um realismo de esquerda, um pragmatismo responsável? Né? Bom, dá para seguir não a pessoa, mas seguir o dinheiro. Então, pensar a lógica de estruturação do crime organizado a partir daquilo que recomendam tratados internacionais, inclusive, né, e está em moda o tema, né, embora o Brasil tenha alguma dificuldade de observar também a legislação internacional, mesmo quando incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, que é aquilo que o Escritório Regional das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que tem um mandato no sistema das Nações Unidas de trabalhar com crime organizado, que é seguir o dinheiro. Né? Quer dizer, como é que a gente vai enfrentar o poder econômico, político, de poder das facções criminais? Como é que a gente vai enfrentar a corrupção policial e do próprio sistema de justiça sem desmantelar o poder econômico desse segmento? Então, uma das sugestões consta em outros termos na proposta do Fórum do Sul da Paz do Igarapé. Eles propuseram uma espécie de conselho de inteligência para pensar o crime organizado. A gente fez pelo Fidedigna uma agenda de segurança cidadã chamada RS pela Paz, que tem 90 propostas. Uma delas é criar o Departamento Estadual de Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Facções Criminais. Né? Qual seria a proposta? Fortalecer os mecanismos de investigação criminal e não criminal, na parceria das polícias, no caso Polícia Civil, Federal, órgãos de controle como o COAF no Banco Central, Receita Estadual, Receita Federal, para rastrear o produto do crime, para desmantelar a capacidade de incidência que as facções criminais têm, junto ao sistema e para além dele, nos territórios, nas comunidades de periferia. O ano passado a Polícia Civil divulgou um dado que só em recursos apreendidos, frutos de lavagem de dinheiro, foram 60 milhões no estado do Rio Grande do Sul.
Imaginem uma política que direcione a política criminal, inclusive, para o crime organizado, para a macrocriminalidade, para o desmantelamento da cadeia criminal que produz valor, né, dos mercados ilegais de drogas, de armas e de veículos. E esse recurso reaplicado na política de segurança e justiça. Então, me parece que essa é uma medida, né, importante, que é claro que só vai funcionar com um redesenho da governança das políticas de segurança e justiça. Paradoxalmente, este governo federal criou o Ministério da Segurança. Evidentemente, os usos políticos disso são vários, né? Tem o Conselho... E tem o Conselho Acadêmico, integrado, entre outros, pelo professor Zé Vicente Tavares, Grupo de Violência e Cidadania, que vai se reunir agora, dia 17, com o ministro Raul Jungmann, para reorientá-lo em relação à política nacional de segurança. Mas o que eu quero dizer, o Ministério foi criado, né? O Ministério tem problemas estruturais na sua criação, até pelo momento, pelo assodamento, pelas razões pelas quais foi criado, né? E, portanto, não há uma conexão tanto da estrutura interna quanto uma pactuação política com os entes federados para, né, que haja efetivamente um plano nacional de segurança pública e defesa social. Nessa esteira foi criada a chamada lei do SUSP. Bom, a gente pode discutir, ela tem vários problemas, como outros projetos de lei e até propostas de emenda à Constituição também tem. Mas tem a lei do SUSP. Uma vantagem, Jackson, é que finalmente a gente não vai precisar sustentar no debate com os prefeitos ou até com os comandos da Brigada, da Polícia Civil, que a Guarda Municipal é um órgão de segurança, porque pelo menos isso está consignado na Lei 13.675 do SUSP, que regulamentou o parágrafo 7º, né? Então não bastou a Lei 13.022, que regulamentou o parágrafo 8º de 144, que é o Estatuto Geral das Guardas. Tem uma outra lei dizendo que é órgão de segurança. Tá? Isso tudo para mostrar que não há uma governança integrada. E não depende de lei. Né? Nós temos que parar de acreditar nessa nossa formação ibérica da lei como pai, né? Um pai fundador que resolve todos os problemas. Não resolve, mas é importante que a arquitetura minimamente esteja estruturada. O Ministério, uma lei do SUSP, sem recursos, sem pactuação política. E aí está, né? Como rediscutir esta agenda da segurança pública? Voltando-nos à política, né? À democracia e a mecanismos de governança. Tá? E aí esses mecanismos de governança devem trabalhar em prol da redução dos crimes violentos, da vitimização letal, dos crimes contra as mulheres, tá? De uma lógica não só restritiva à segurança, mas também à justiça, que conecte, e por isso reitero o óbvio, né? Controle, prevenção e redução, quer dizer, essas duas dimensões do controle, da prevenção e junto disso, da promoção dos direitos, podem redundar numa inflexão do atual crescimento dos crimes violentos letais e também dos crimes violentos em geral. Né? Isso tudo pactuado com os estados, né? Com os municípios e com recursos. Né? Porque aquele montante que o Fábio se referiu, de 81 bi, né, que consta no anuário do Fórum, ali não é só investimento, ali está o custeio da máquina. Né? Então, o custeio, inclusive aposentadorias, que drenam a maior parte desses recursos. Então, a quantidade de recursos disponíveis ainda é muito aquém. Né? Porque se nós temos 81, qual é o orçamento federal da saúde e da educação? Né? Então, de uma reestruturação da governança, do desenho institucional, do foco nesses resultados, indicadores claros de monitoramento e avaliação, pactuados, não adianta ter a tecnologia do Sinesp por trás se não tem a pactuação política e institucional com os governadores e com os prefeitos, tá? Que é o que a lei do SUSP induz em certa medida, colocando o mesmo mecanismo que a lei do Sinesp já trazia, né, Cristina? Quer dizer, se não tiver o fornecimento dos indicadores, deixa de receber os recursos dos fundos federais. A questão é que nesse modelo federativo a União vai bancar. A União vai sustentar aquilo que a norma já dizia em 2012, que agora reitera. Né? Então há uma dimensão que não é possível de ser construída de modo heterônomo, né? De modo de cima para baixo, assimétrico, tem que ser pactuada com esses atores. Um departamento de crime organizado, lavagem de dinheiro e facções pode ajudar. A outra metade das facções é o Estado cumprir o que diz a Constituição e a LEP. Né? Tem que cumprir a Constituição e a LEP, não tem que inventar, é política pública, não é norma. Né? E para isso tem que criar condições e também inovar nos procedimentos de contratação administrativa. No Estado, eu defendo que nós tenhamos uma Secretaria de Administração Penitenciária e Medidas Socioeducativas, porque a SUSEP
por mais boa vontade que tem, né, e tem técnicos dedicados, profissionais dedicados, não tem orçamento próprio, não tem a área de engenharia, né, que é necessário para elaborar o projeto, tem uma equipe de acompanhamento muito limitada. Né? Então eu preciso pensar nesse nível, no fortalecimento da investigação criminal, conectando Polícia Civil e os primos tão pobres quanto a nossa SUSEP aqui, que é a perícia criminal. Falar de investigação criminal, só falar da Polícia Civil, falta a investigação fundamental, a prova técnica produzida pela perícia criminal. Né? Falar de policiamento de proximidade, né, Ribeiro? Que não aparece em nenhum dos planos. Né? Fala integração de modo genérico, policiamento de proximidade, hotspot, que as evidências apontam, integrar a guarda, polícia militar, modernização do sistema prisional, evidente, né? Pensar nos mecanismos, não só do que fazer, mas do como fazer, porque a lógica da burocracia, né, inclusive jurídica, tem feito com que muitas pessoas deixem de produzir resultados quando na gestão, com medo da repercussão posterior à sua saída, né, da gestão pública, né? Zé, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas vamos lá. Já terminou. E a questão da ausência de uma política de prevenção. Né? Então, 2000, primeiro plano, governo Fernando Henrique, 2003, Lula, o PRONASSE até 2012, nada foi colocado no lugar, a ausência da prevenção e, por consequência, colonizada pela criminalização e pelo controle, que é a expressão também do que aparece nas agendas presidenciais. A ausência de uma rede de proteção às mulheres, a necessidade de uma nova política sobre drogas e, na sua ausência, uma reflexão sobre como podemos trabalhar a dimensão econômica do crime organizado, em detrimento da criminalização do usuário, da ponta do sistema. E, óbvio, pensar um sistema de controle de armas, tem que aparecer ali como é que vai se mediar Sinarme com a PF e Sicovem com o Exército, né, armas... tem um outro sistema no meio do Exército, tem dois sistemas, né? Aí apontam que o problema é a tecnologia, mas por óbvio não é a tecnologia, é uma questão das relações de poder entre os atores e como isso poderia ser organizado numa política nacional de segurança. Né? Então, assim, de modo telegráfico, algumas provocações aí para a nossa reflexão e para o nosso debate. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou muito brevemente tentar entrar no debate, se entrar ali. Eu só queria dizer, quando a gente fala de uma agenda, em políticas públicas, nós estamos sempre pensando como é que se constrói a agenda. Você já discutiu isso com vários professores, né? Que eu acho que essa agenda que agora se coloca, ela tem uma larga temporalidade de construção. Eu sempre falo que, acho que desde o governo, a eleição que vai, antes de 2002 pelo menos, houve projetos de segurança pública por todos os candidatos. Acho que foram, fora os de 13 de agora, deviam ter sido uns 20. Então, nós tivemos 32, quiçá, 33 projetos de segurança. Isso é muito interessante, quer dizer, houve pessoas, as mais variadas profissões que interviram, né? Se nós olharmos todo o saber, acho pouco divulgado, produzido pelas escolas e academias de polícia, deve chegar hoje a 55 no Brasil, por aí, eu não sei bem os termos, é um enorme saber coletivo, né? Se nós falarmos da RENAESP, os 60, eu já vi cálculo, foram 150 cursos. A gente teve outro dia, durante o fórum, numa reunião no Ministério, vai ser relançado a RENAESP, vai ter um edital que nós estaremos presentes em todas as universidades federais. Eu pedi os dados, não me mandaram, mas em todo caso, parece que houve 140 cursos. Nós chegamos a 10 mil especialistas em segurança pública. Se nós agregarmos os saberes da sociedade civil, Fórum Brasileiro, Igarapé, Instituto Sou da Paz, Fidedigna e vários outros, os organismos internacionais como o ENUDOC, a Ford Foundation, então você tem, desde há 20 anos, pelo menos, um intelectual coletivo, eu chamaria assim, sobre segurança no Brasil. Isso é muito interessante, né?
comparando com o México. No México não tem nada disso. Eu falei lá, sim, tal, interessante, tal. Sabe, você não tem esse conhecimento acumulado, né? Nós temos, a última contagem que eu fiz, deve estar atrasado, mais de 150 grupos. Você entra no diretório do grupo CNPq, põe lá palavras-chave, violência, criminalidade, segurança, deve chegar a mais de 150. Isso, que se cada grupo tem 10 pessoas, isso vai 1.500 pesquisadores. Então, isso é muito interessante, né? Você tem todo há um intelectual coletivo. Né? Então, o que eu vou apresentar aqui, eu fiz uma junção, vocês já discutiram isso com a professora Elizabeth em detalhe, eu vou ter que retomar, três documentos. Né? Aquele que vocês já discutiram, que foi feito na Câmara, vão ter 5.000 exemplares, assim que terminarem as eleições, me disse lá o deputado, nós vamos receber 1.000, 2.000 para distribuir. Eles chamaram 10 pesquisadores externos, nós fomos lá durante um ano. Então, havia toda uma experiência de pesquisa que foi lá. Né? Era a maioria mulheres, por isso que deu certo. Depois, esse outro documento, que o Eduardo fazia referência, de 3 institutos muito importantes, né, que também se lançam na agenda. E no debate que houve no fórum, agora, 3 semanas atrás, acho que está no YouTube, era muito interessante. Dos 13 candidatos, 10 subscreveram o fórum com mais algum adendo. Um não foi, outro tinha uma posição que é um pouco mais, digamos, outra, né? Mas, em todo caso, eu acho que... eu não me lembro. Eu acho que houve 10, pelo menos, que subscreveram isso, 10 candidatos, com agregações, reduções, óbvio, com peso. Não. Então, isso é muito interessante, você não acha? Né? E, finalmente, eu me vali desse documento da Folha de São Paulo. Eles disseram que consultaram 42 estudos, 3 bases de dados, 28 especialistas, e eu juntei tudo isso. Para minha grande surpresa, óbvio, a grande questão são as grandezas de uma medida ou outra. Vou privilegiar isso, mas isso é impossível de saber. Né? Mas eu vou tentar mostrar isso muito rapidamente. Esses são os professores que estiveram lá, realmente estiveram lá. Tem outros nomes que não apareceram, mas os que foram estão aí. Bom, o único desses 3 documentos que tem um conceito é esse, que aí está, né? Que vocês talvez já tenham lido em alguns outros lugares. Bom, isso aí já foi, tarará, vocês já sabem isso. As ONGs, o que eles veem? Elas não têm um conceito. Então, vocês viram que eu tenho um problema com as cores, eu adoro as cores. Então, quando é azul é as ONGs, quando é... Vocês vão ver. Eu sou daltônico, eu acho que é por isso. Então, as ONGs. Então, reduzir e prevenir os crimes violentos. Enfraquecer as estruturas do crime organizado, criar uma estrutura estatal para enfrentar o crime organizado. Essa é a grande mote do documento das ONGs. Né? Bom, vocês leram já, né? Aquela agenda tem 5 eixos, eu segui os eixos. Então, primeiro, os elementos estruturais, as balizas adicionais, os modelos macro, né? Esse é um desenho muito interessante, que foi o Fábio que trouxe. Então, você tem um sistema, você tem dados de diagnóstico, participação e controle social, padronização de ações de organização, regras de competência, então, um sistema de governança que ele propôs. E aí uma série que vocês já leram, né, de alterações normativas, né? Que vão muito nessa linha. Acho que a grande questão, isso foi falado aqui, é essa competência entre os entes. Né? A professora Jaqueline fala em 450 polícias, não sei de onde ela tirou isso. O Fábio foi um pouco mais modesto, mas é uma confusão, um bom português. Não sei. Fora a questão do recurso, estou pensando mais na armatura institucional. Os protocolos, áreas de fronteira, fóruns de participação e controle social. Aí nós acho que já discutimos um pouco a lei prevê isso, com um pouco menos, a leitura do professor Sérgio Abreu foi de que ela minoriza a questão da participação social. Em todo caso, está lá, mas talvez num peso muito inferior. Né? A questão da superação do corporativismo, etc. Né? Aí voltam as ONGs agora. Então,
E o fórum, alguns aqui estiveram no fórum, foi muito interessante que estava lá o secretário executivo do Ministério. Então, o Ministério está muito empenhado em fazer, né, o Ministério de Segurança Pública. Então, bom, o SUSP, né, o convite que eu recebi do Ministério para quarta-feira vem Ministério de Segurança Pública. O extraordinário sumiu. Não sei se havia na lei, mas isso é interessante, está lá. A questão da estrutura do financiamento e o fim da impunidade, né? A questão da perícia, de polícias mais efetivas, a questão da inteligência. Bom, reestruturação dos sistemas policiais. Eu acho que se saiu bastante daquela ideia de, bom, vamos unificar as polícias, vamos unificar... Né? Acho que é muito mais a ideia de integração de serviços. Né? Então, reestruturações, sistema integrado de gestão e informação, controle interno e externo, participação social, isso que eu acho que é interessante, revisão dos códigos disciplinares e regimentos internos, com garantias condicionais. Nós estamos fazendo, eu e a Ana Lúcia, a Ana Paula, a nossa pesquisa sobre greves de policiais. Nós estamos trabalhando com os dados do DIEESE, são 600 greves nos últimos 20 anos, né? E se nós conseguirmos terminar, nós apresentaremos a você. Uma das reivindicações nas greves, no caso das polícias militares, deve ter sido 160 ou 170, tem até um líder grevista, brilhante, o Cabo. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas ele foi líder de greve, foi eleito por um partido, depois passou para outro, depois passou para outro, e é candidato a presidente da República. Isso é muito interessante. Outro dia eu ouvi uma... Glória a Deus. Teve uma jovem pesquisadora do Uruguai que mostrou uma pesquisa sobre o que ele chamou de elites plebeias. Ela foi o Pareto, foi a mosca, tirou da circulação das elites. Ela estudou, no caso argentino, sindicatos de caminhoneiros, e como esses sindicatos caminhoneiros, num processo longo, né, por greves e tal, entraram no jogo político. No Brasil também daria para fazer, mas nós vamos fazer, espero, um dia. Como a gente trabalha também com o NVIVOS, os jornais você identifica os nomes das lideranças, né? Então nós queremos rastrear os nomes das lideranças para ver quem chegou ao parlamento, quem chegou ao executivo. Isso é muito interessante, né? Eu acho que a ideia de bancada bala é muito simplista, é um pouco mais complicado, né? Mas o que é interessante é que eu estou usando dessa jovem pesquisadora o conceito de são elites plebeias. Não gosto muito do termo, mas talvez eu pudesse dizer que você tem várias... a elite política tem várias fontes, né? No caso, né, dos governos Lula, claramente havia um outro componente da elite, que eram os sindicalistas, né? E os policiais, em algum momento, chegaram lá, nós vamos descobrir. Eu acho que para a democracia acho que é muito interessante, porque você vê que movimentos sociais, as greves de policiais são lutas sociais, né? Como elas podem ter um efeito na política, que é totalmente legítimo, óbvio, né, nas regras da democracia. Bom, a questão, então, da agenda, tudo que está aí nessa cor é da nossa agenda, os outros alguns até falam, mas eu coloquei mais o que não falam, né? A ideia de uma reforma da educação policial, convênio com universidades públicas, uma Escola Nacional de Autoestudo e Segurança Cidadã. Na lei ficou Escola Nacional de Segurança Pública. Nós nunca propusemos esse Conselho Acadêmico de Segurança Pública, saiu na lei, então vamos lá. Sérgio Barreira e eu e outros. Bom, alguns recusaram, mas nós aceitamos. A questão da matriz curricular, que é uma experiência, acho que muito interessante, ela teve 3 revisões, não sei quanto, mais de 200 pessoas participaram, né? Então, isso é um conhecimento que você não pode jogar fora, porque tanta experiência que ali apareceu, né? Daí as ONGs, então, novamente, propõe a Escola Nacional, um Conselho Nacional Estadual, Conselhos Nacionais Estaduais de Inteligência, o enfraquecer o poder econômico do crime organizado, a inteligência policial para retirar armas do crime. Aí a Folha de São Paulo, né? Você vê que não tem muita diferença, coordenar instituições, criar sistemas de meta
elucidações de crimes violentos, desmilitarização da polícia, o controle estatal da atividade policial. Novamente, protocolo de uso da força, métodos de avaliação, informação e análise criminal, resolução de problemas, integrar bancos de dados, indicadores e métricas. Né? Terceiro eixo, a questão da justiça criminal. Bom, acho que mais ou menos o que falou aqui o Eduardo, né? Algumas propostas, mediação, justiça restaurativa e alternativas penais. Isso é muito interessante, porque, de algum modo, eu soube, né? No Ceará, há 20 anos tem casas de mediação. Né? Nas varas de família, há mediação. Dos próprios juizados, dos JECs, era previsto a mediação. Né? Alterar a lei de drogas, ouvidoria externa, melhorar as condições de cumprimento das penas e audiências de custódia que já estão ocorrendo, já tem até pesquisas, né, sobre isso. Assegurar o atendimento de multiprofissionais e o acesso à educação, a ideia de núcleo de mediação de conflitos, né? E as ONGs, criar critérios objetivos para diferenciar o uso do tráfico, na questão da interpretação da lei de drogas, projeto de prevenção ao uso e abuso de droga. Queria lembrar também que esqueci de falar antes, que é um outro componente desse intelectual coletivo, que são experiências de prevenção da violência. Uma pesquisa que a Gabriela e eu e mais 10 estamos fazendo, vamos propor, se algum dia nos pagar. Se não pagar, a gente faz igual. Então, nós localizamos 13 experiências de prevenção da violência, seja em municípios, Canoas, Eduardo, Diadema, seja estados. Então, vejam só, nós localizamos Amazonas, Pacto pela Vida, Ceará Pacífico, Pacto pela Vida em Pernambuco, acho que os nomes podem variar, desculpe, eu não vou me lembrar direito, mas em todo caso, em Salvador foi feito também, as UPPs, o Fica Vivo em Minas, as próprias UPPs, bom. E vejam, eu acho que o programa Pronace, que alguns aqui ajudaram a fazer, foi muito interessante, que é o primeiro programa, e de todos, que coloca a questão do território, né? E até outro dia no fórum você lembrou isso novamente, quer dizer, 80% dos crimes ocorrem em 110 municípios. Certamente, como o Egon sabe, dentro desses municípios, não é em todo o município, vai ter hotspots. Então, vejam, isso é outra experiência que está, de algum modo, incorporada, né, que não pode ser desprezada. Bom, nós vamos avaliar cuidadosamente, com análise multivariada, análise de correspondência de diabo, a eficácia, mas o fato de ter fracassado, de ter terminado, não quer dizer que não tenha existido. Né? Eu acho que isso que a gente precisaria, um dia vamos fazer isso. Bom, quais são os fatores que operaram num e no outro, né? E que deram mais ou menor resultado, etc. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, tem uma inteligência coletiva funcionando nesse país sobre esse tema. Os especialistas, então, elevação de penas para crimes violentos, redução da progressão de regime, óbvio, isso aí vai ser bastante conflitivo, mas em todo caso, foi proposto. Penas alternativas de preservar prisão para crimes violentos, subjetividade e aplicação de lei de drogas, política para a juventude, reduzir a evasão escolar e diminuir as vulnerabilidades. Isso acho que já falamos aqui, né, os dados, 20% dos jovens nessa idade, de 15 a 18, não estão nem na escola, nem no trabalho formal, etc. E aí lembrar o grande Brizola, que há 30 anos atrás dizia, se não construírem CIEPs hoje, construirão presídios amanhã. Um dia, eu gosto muito de inventar pesquisas impossíveis, né? Eu queria fazer uma pesquisa sobre o investimento
a capacidade de absorção do CIEPS, numa projeção até hoje, se tivessem sido implementados, não sei se política pública pode fazer isso, que seria, se o possível tivesse acontecido, o que teria acontecido? Que talvez fosse impossível. E comparar isso com a progressão do encarceramento. Talvez, se vocês soubessem fazer isso, deve ter alguma equação, algum logaritmo que a gente pode inventar. Ou a física quântica. Eu estou convencido que para entender o Brasil nos próximos 30 dias, há que ler física quântica. Incerteza, improbabilidade, risco. Bueno, a questão do sistema penitenciário, que foi bastante falado, várias propostas, né? O que às vezes eu fico mais feliz quando eu viajo, porque eu vi que aquela questão de que dentro dos presídios tem uma outra autoridade que não a do Estado, acontece na Venezuela e acontece no México também. Então, somos só nós. Nos deixa muito tranquilos. É um alento. É um alento. As ONGs propõem, então, programas para egresso. A professora Lígia Madeira, que fez uma tese sobre isso, na época ela localizou 23 programas no Brasil, numa escala assim de, no máximo, 200 pessoas e tal. E, bom, não sei como é que está hoje. A questão toda da prevenção da violência, aí tudo que já se falou, né? Bom, isso aí está lá. Pelo menos 9, eu tentei resumir, mas pelo menos 9 medidas, acho que vocês conseguem ler. As ONGs falam nisso também, programas para atuar nas causas das violências, controlar a venda e uso de armas de fogo, modernizar a política de controle de armas de fogo e munições, você tinha falado, o tráfico internacional de armas de fogo, prevenção da violência contra crianças e jovens, prevenção da violência contra a mulher, deveriam falar também de prevenção da violência contra os idosos, né? Tá problemático. E as pistas para o futuro são vocês que vão fazer. Muito obrigado.